Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Esse texto, o contexto dessa história de que está descrito nesse versículo que nós lemos, revela a história de Bartimeu, um homem que era cego de nascença, a Bíblia diz, e ele estava num lugar, na entrada de uma cidade chamada Jericó, à beira do caminho. E ele ouviu que Jesus estava passando naquele momento. E Bartimeu então começou a clamar, começou a bradar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nesse momento que ele clama, que ele começa a gritar, bradar por Jesus, algumas pessoas que estavam ao redor de Bartimeu, talvez alguns amigos que estavam na mesma condição que ele, falaram: Bartimeu, fica quieto, pare de gritar, não nos envergonhe. E Bartimeu, quanto mais o repreendiam, a Bíblia diz, mais ele clamava, mais Bartimeu bradava. Até que Jesus parou e mandou chamá-lo. Aí acontece isso que nós lemos no texto, quando Jesus o chama, quando ele ouve que Jesus o estava chamando, a Bíblia diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. É interessante que a capa, dentro desse contexto, ela representava, ela simbolizava a identidade de Bartimeu. Pessoas com determinadas doenças, nessa época, eles eram proibidos de entrar na cidade, eles deveriam ficar fora da cidade, eles eram mendigos. Pessoas com lepras, paralíticos, leprosos, como eu já disse, cegos, coxos, enfim, pessoas que tinham determinadas enfermidades. Eles viviam à parte da sociedade. E Jesus, no momento que chama Bartimeu, aquilo que simbolizava a capa, que simbolizava a sua identidade, Bartimeu foi a primeira coisa que Bartimeu lançou de si, que Bartimeu jogou fora. Eu quero dizer que Bartimeu era cego, porém ele tinha mais visão do que a maioria das pessoas que estavam ali, no meio da multidão onde Jesus estava passando. Bartimeu era cego, porém, ele tinha mais visão que todos os outros. A visão determina quem somos. Aquela identidade, aquela capa que trazia um simbolismo da sua identidade. No momento que Bartimeu recebeu a resposta que Jesus o chamou, ele sabia que aquilo lá não fazia mais parte dele, que ele não era quem aquela capa queria dizer que ele era, porque ele tinha visão. Mesmo sendo cego, ele tinha visão. Ele sabia que ao encontrar-se com Jesus, a vida dele ia ser transformada e ele nunca mais seria o mesmo. E se nós lêssemos toda a história, nós veríamos que logo depois ele foi curado e ele passou a enxergar. Mas a ideia que nós queremos falar hoje, o que eu quero trazer ao teu coração hoje, é a respeito de visão. É o quanto Bartimeu tinha visão. A visão determina quem somos. A visão correta de mim mesmo determina aonde eu vou chegar, quão alto eu posso ir e quão longe eu posso alcançar. É uma visão correta que nós precisamos de ter. Para que nós tenhamos uma visão correta, nós precisamos, primeiro de tudo, crer na pessoa certa. Crer na pessoa certa, na pessoa que realmente pode nos levar a vivenciar, a experimentar aquilo que a nossa visão está dizendo ao nosso respeito. E essa pessoa é o próprio Jesus. Se não fosse Jesus naquele momento, Bartimeu continuaria até a sua morte naquele lugar, na beira do caminho. Mas Jesus mudou a vida deste homem. E o fato de Bartimeu crer em Jesus, porque ele creu em Jesus apenas de ouvir falar, ele não tinha visto Jesus ainda. Ele apenas ouviu. E quando ele ficou sabendo que Jesus está passando, ele falou: não vou perder a oportunidade. E começou a bradar e gritar. Então, crer na pessoa correta nos faz a experimentar aquilo que a nossa visão determina, aquilo que a nossa visão alcança. Para que possamos ter sucesso nessa visão, precisamos crer na pessoa certa. E também precisamos ter como base, segunda coisa, é ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a experimentar, nos eleva
a nossa visão. A palavra de Deus, ela eleva a nossa visão, ela aumenta a nossa visão, ela nos faz ter uma visão maior do que aquilo que nós naturalmente podemos ter. Porque a palavra de Deus nos leva e determina realmente a visão correta, a posição correta de quem nós somos em Deus. A maior parte do tempo, muitas vezes, nos sentimos inferiores a pessoas, inferiores a outras pessoas, inferiorizados, talvez até mesmo por circunstâncias e tantas coisas que nos remetem, que vêm a nós todos os dias. Porém, a palavra de Deus nos traz uma visão correta de quem somos. Então, essa palavra, essa verdade de Deus, nos faz elevar a visão de nós mesmos, nos faz enxergar mais longe e assim nós conseguimos alcançar aquilo que desejamos, aquilo que queremos e aquilo que a nossa visão deseja e tem vontade de alcançar. Meu querido, assim como Bartimeu, hoje é um momento onde nós temos a oportunidade de alcançarmos e de termos essa visão correta de nós mesmos. Uma visão real, verdadeira de quem nós somos em Deus. Por isso, e para isso, e diante disso, nós precisamos crer na pessoa certa, que é o próprio Jesus. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a minha e a tua vida, assim como ele fez com Bartimeu. Porém, Bartimeu, ele fez a parte dele. Bartimeu não perdeu a oportunidade e ele bradou quando Jesus passou. E no momento que Jesus chamou, ele lançou de si a capa, aquilo que o prendia, aquilo que afirmava uma identidade errada. Se Bartimeu tivesse permanecido com a capa, talvez ele fosse e voltasse do mesmo jeito. Mas a determinação dele de lançar de si a capa é como se quisesse dizer: eu não volto ao mesmo lugar, eu não voltarei a ser como eu tenho sido toda a minha vida. Eu não volto para essa posição, porque ao encontrar-me com Jesus, eu vou elevar a minha visão e a minha posição. É isso que Bartimeu fez. Por isso, a minha oração nesse dia é que você possa experimentar isso em Deus, que você possa elevar a tua visão e ter uma visão correta de ti mesmo. Seja como Bartimeu. Talvez algo que esteja te prendendo, alguma circunstância, algum sentimento que te faz ficar retraído, te faz ter uma visão errada de você. Lance fora isso e dê um passo. Tenha uma determinação de avançar ao encontro do Senhor Jesus. E eu tenho certeza do que estou falando, porque eu já experimentei isso. A tua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe você.